Olá, minha amiga, meu amigo. Espero te encontrar bem, com saúde e com paz de espírito para poder enfrentar todas essas dificuldades, esses dilemas que nós estamos vivendo em um momento de pandemia, de coronavírus, em um momento de aflição com saúde, com trabalho, com emprego e com tudo mais. Na verdade, a ideia dessa conversa aqui é um bate-papo rápido, seguindo a mesma estratégia, a mesma proposição que a Esquina do Pensamento tem, em discutir sobre alguns temas do cotidiano. E uma conversa que já foi iniciada pelo Ricardo em alguns momentos a respeito da ideia de ignorância, de opinião, de conhecimento, de crença, de verdade, e como isso tudo afeta a nossa vida, a nossa tomada de decisão e a forma que a gente interage com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Então essa é um pouquinho a nossa intenção. E quando eu falo desses problemas, eu imagino que a gente viva problemas muito semelhantes, eu, você e boa parte aqui das pessoas do país e do mundo nesse momento, né? Nós pensamos muito e nos preocupamos muito, por exemplo, com a questão da saúde, da nossa saúde, mas principalmente da saúde dos nossos familiares. Eu imagino que você tenha ou possa ter algum familiar que talvez esteja no grupo de risco, algum familiar que possa talvez estar um pouco mais frágil nesse momento. E é claro que essa pandemia evoca esses cuidados, né? Eu tenho uma mãe que está no quadro de risco, eu tenho sogra no quadro de risco, eu tenho familiares também, eu imagino que você tenha alguém próximo que você esteja acompanhando, né? E temeroso com essa pessoa. A saúde da nossa família, a saúde das pessoas que não são próximas, é claro que sempre gera algum tipo de angústia, algum tipo, né, de ansiedade. Mas hoje nós vivemos outros problemas além desse, né? Também vivemos os problemas vinculados ao nosso trabalho, à nossa sustentabilidade, ao nosso emprego, né? Muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas tendo seu salário diminuído, uma certa angústia em saberem sobre o como será possível sustentar a família, sustentar a sua casa. E essa questão é uma questão muito importante e cria também muita angústia, muita preocupação, uma situação que de fato impacta, né, a nossa ideia de futuro. E quando nós falamos de futuro, tem talvez uma terceira preocupação, que é a preocupação do que acontecerá com a pós-pandemia, né? Depois que isso tudo terminar, depois que a pandemia, enfim, não estiver mais aqui, o que será do nosso futuro, né? Muitos especialistas têm apontado, né, que nada será como antes, né? Esse momento agora que nós estamos vivenciando talvez seja um divisor de águas, né? Existe uma expectativa que as pessoas, depois da volta à normalidade, tenham uma percepção diferente do que é o trabalho, uma percepção diferente do que é a escola, do que seja as interações sociais, as interações familiares. Isso tudo tende a modificar em alguma medida, né? O teletrabalho, o home office, enfim, a educação à distância, são alguns dos itens que talvez sejam mais potencializados, mais catalisados nesse período. Mas essas três questões, né, saúde, família, emprego, sustentabilidade, futuro, elas estão constituídas em um cenário que talvez possa ser sintetizado em três questões que eu gostaria de apresentar para vocês, três questões aqui essenciais para essa nossa conversa. A primeira questão é como eu construo a percepção de realidade que eu tenho, né? Como construímos a nossa realidade. Uma segunda questão é como vivenciamos e experienciamos essa realidade que nós construímos, né? Como que a minha visão da realidade afeta a maneira que eu tenho de me relacionar com outras pessoas, a maneira que eu tenho de relacionar com o meu trabalho, com as minhas filhas, com os meus amigos e principalmente a maneira que eu tenho de me relacionar aos problemas que vão sendo apresentados na minha vida. Essa é uma segunda pergunta que é base para a nossa conversa de hoje. Uma terceira pergunta é como a minha visão de mundo, né, o meu entendimento de mundo é compartilhado, influencia outras pessoas que estão ao meu redor. Como que a minha maneira de chegar ao mundo, como a maneira que eu reajo a esse mundo, acaba influenciando aquelas pessoas que têm algum contato comigo, os meus alunos, a minha família, os meus amigos, né, as pessoas que trabalham conjuntamente comigo. Por que essas três perguntas são importantes? Porque essas três perguntas são afetadas, são constituídas, também se utilizam como insumo, ainda que não seja um insumo único, a questão da opinião.
a opinião externa, né, a opinião que eu tenho sobre o mundo, a realidade, as opiniões que eu recebo. Então o papel da opinião é um papel estratégico na nossa constituição de mundo, porque nós somos influenciados pelas opiniões e nós também influenciamos com nossas opiniões. E é interessante pensar sobre essa dimensão da opinião, porque hoje muitos criticam a ideia da opinião, né? Nós podemos identificar que hoje existem muitas opiniões rasas, opiniões que não são validadas, opiniões que são preconceituosas, opiniões que são apressadas, né? E é claro que isso tem consequência, né? Mas se você pensar bem, a dimensão da opinião, ela tem uma construção histórica que é muito positiva. Na verdade, essa conversa sobre o que é verdade, conhecimento, crença, é uma conversa muito antiga, ela não existe necessariamente nesse momento da nossa história. Se você pegar e relembrar um pouquinho a dimensão histórica da filosofia, por exemplo, você vai encontrar lá nos primórdios da filosofia, com os pré-socráticos, com Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Por exemplo, essa construção o que seria o conhecimento e as etapas anteriores a esse conhecimento. Então, se você pega a filosofia, por exemplo, conceitualmente, você tem uma situação primeira que é a ignorância, a agnósia, né, a ausência do conhecimento, né, que pode ser verificada por uma série de constatações, uma série de situações da realidade. A ignorância não é necessariamente algo negativo, e quando você entende que a ignorância existe, quando você entende que você ignora algo, que você não conhece algo, esse é o primeiro caminho para você buscar o conhecimento, né? Então a pessoa que entende e se apercebe que ignora algum fato, alguma situação, né, ele pode se mover para poder achar o caminho correto para esse conhecimento. Então a ignorância é a ausência do conhecimento, né? Um próximo passo para aquele que se apercebe como um ignorante, que busca, né, é gerar uma opinião, uma doxa, né? A opinião é uma primeira reflexão sobre um determinado objeto, fenômeno, situação, enfim, é um primeiro exercício, e esse é um exercício muito importante, um exercício que faz parte do processo de construção do conhecimento. O que acontece é que esse não é o único exercício, né? A opinião, ela tem que ser aprofundada, ela tem que ser criticada, ela tem que ser reverificada, ela tem que ser trabalhada, forjada, para que ela possa se tornar conhecimento, que é a próxima etapa de construção, né? A gnose. Eu tenho a gnose, que é a falta de conhecimento, a ignorância, o não conhecimento sobre algo. Eu tenho a doxa, que é a opinião, que é a metade do caminho, e eu tenho a gnose, que é o conhecimento. Isso é trabalhado há muito tempo. E como que a gente constrói a nossa doxa, a nossa opinião, né? A gente constrói, talvez, pela nossa experiência de vida, por aquilo que nós tivemos de aprendizado, pelas nossas questões culturais, pela nossa visão de mundo, e é claro que a gente constrói também a opinião por meio das informações que chegam até nós, na nossa vida, por meio das múltiplas fontes de informação que você tem contato. Seus amigos, a internet, os jornais, né, as conversas que você tem com outras pessoas, são fontes de informação. Essa informação, aglutinado com a sua maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo, acaba gerando a sua opinião. Isso é muito importante, né? E é muito importante entender que a opinião é uma conquista. Quando você olha para a nossa história, né, na história da humanidade, você vai perceber que em vários momentos, grande parte da população tinha sua opinião castrada, cerceada, sua opinião proibida. Então você tinha uma série de espaços onde existia uma grande dificuldade para as pessoas comuns poderem refletir e emitir a sua opinião. Nunca tivemos tanta liberdade de ter opinião como agora. E nunca tivemos também tanta informação, tanta capacidade de busca, de insumo para poder emitir a nossa opinião. Então isso é muito interessante, nós deixamos de ser simplesmente consumidores de informação para nos tornarmos, né, autores de informação, produtores de informação em um ambiente, em um espaço que tem essa permissão, né? A opinião é importante e nunca tivemos tanta possibilidade de emitir a nossa opinião. E essa é uma construção, como eu falo, que é antiga, né? Se você der uma pesquisadinha também, você vai perceber que essa ideia de o que é conhecimento, o que é ideia, o que é crença, o que é verdade, a própria construção do que nós chamamos de epistemologia também tem uma caminhada que pode nos servir de fio condutor. Se você pesquisar um pouquinho as suas aulas antigas aí de filosofia, você vai se lembrar de René Descartes,
com o discurso do método, o método cartesiano, você vai se lembrar talvez do empirismo de Francis Bacon, né, o famoso Chico Toicinho. Talvez você vai se lembrar do ceticismo de David Hume, talvez você vai se lembrar, né, do nosso Dr. Angelus, São Tomás de Aquino com a escolástica, você vai se lembrar de Leibniz, você vai se lembrar de Nietzsche, de Montaigne e de tantos outros que acabaram contribuindo e dando indícios importantes, né, indícios preciosos de ferramentas, de formas para que você possa utilizar para levar uma opinião a um estado de conhecimento, né? Para desconstruir a opinião rasa, preconceituosa, apressada em um conhecimento que seja válido, que seja agregador, que seja transformador para aquilo. Então veja, esse cenário todo gera algumas questões bem interessantes. Nunca tivemos tanta informação, nunca, né? Nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tanta liberdade. Né? Temos uma série de ferramentas e de antecessores que nos apontam alguns caminhos para trabalhar nessa tríade de ignorância, de opinião e de conhecimento. E por que ainda dá errado? Né? Por que nós ainda não temos uma aplicação dessa informação na resolução dos problemas do cotidiano? Por que nosso cotidiano ainda tem tanto problema? Né? É certo, é factível, é mensurável você dizer que nunca produzimos também tanta riqueza. Temos riqueza, temos informação, mas não temos, talvez, conhecimento. O conhecimento em si não está crescendo na mesma proporção que a informação ou que os dados são produzidos. E ainda hoje, apesar da tecnologia, apesar de tudo que nós temos, ainda temos fome, ainda temos um abismo socioeconômico enorme, pessoas em pobreza extrema, pessoas doentes. Existe uma série de situações que já poderiam ter sido resolvidas. E ainda emitimos opiniões que são rasas, opiniões que têm consequência numa aparente estagnação do processo de conhecimento. Nós chegamos até o nível da opinião e paramos nesse momento. Né? E talvez não temos uma resposta fácil, eu não tenho uma resposta fácil para isso, eu acho que ninguém tem, né? Mas existem alguns indícios. Eu queria apresentar uma ideia aqui de um argumento em 3 partes, né? Um argumento que é estudado por autores incríveis, né? Como o Zygmunt Bauman, o Robert Rosa, Hannah Arendt, enfim, um conjunto de autores que talvez nos deem alguns indícios, né, sobre o porquê dessa estagnação na caminhada do conhecimento, o porquê dessa viralização de opiniões que são muito rasas e que são perigosas. E esse argumento ele tem, então, 3 pontos, né? Tecnologia, tempo e aceleração e identidade. Eu queria conversar sobre esses 3 pontos e rapidamente falar sobre a questão da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, é inegável o impacto da tecnologia na nossa vida. Não tem como você não compreender isso, e não existe um cenário onde nós teremos no futuro menos tecnologia. A tecnologia vai avançar, isso é uma realidade. Mas a gente tem que entender um pouquinho e refletir qual que é a dimensão da tecnologia na nossa vida e qual que é a dimensão dos dados da informação na nossa vida. Pensa aqui um pouquinho. Alguns números para você ter esse entendimento, e números que nesse momento com certeza já estão defasados. Vamos pensar nas redes sociais, vamos pensar aqui, por exemplo, no Facebook. Ainda que o Facebook esteja perdendo um lugar para o Instagram, e é claro, isso é natural, o Facebook tem cerca de 1 bilhão de usuários. 1 bilhão de usuários. Se o Facebook fosse um país, seria o maior país do mundo. O Brasil, por exemplo, tem 209 milhões, perto de 209 milhões de habitantes. O Facebook tem 1 bilhão de usuários. É claro que um organismo, uma instituição, uma empresa, enfim, um serviço como esse tem algum tipo de influência na vida das pessoas, é lógico. E é claro que esse ambiente, ele gera, colhe e ele influencia pessoas, né? Ele gera informação, ele colhe informação e ele influencia pessoas. Vamos pensar, por exemplo, a Wikipédia. Se você usa a Wikipédia, se nós fôssemos imprimir a Wikipédia para fazer uma enciclopédia em papel, a Wikipédia teria mais de 5 milhões de páginas impressas. Isso aumenta a cada dia. Se a gente olha, por exemplo, blogs, nós temos cerca de 200 milhões de blogs de pessoas normais, não de instituições, mas de pessoas que desejam, que produzem informação para ser disseminada publicamente. Quando a gente pensa no YouTube, nós temos
1 hora de vídeo inserida no YouTube a cada segundo. Pensa nessa informação, a cada segundo eu tenho 1 hora de vídeo. Eu tenho 1 hora de vídeo inserida agora, tenho mais 1 hora de vídeo inserida novamente e assim sucessivamente. Nunca produzimos tanta informação na nossa vida. Tem algumas pesquisas, alguns apontamentos que afirmam que nos 3 últimos anos da humanidade, vamos pegar 2019, 2018 e 2017, que nesses 3 anos nós produzimos mais informação, mais dados do que toda a história escrita da humanidade. Veja bem, isso quer dizer que nos últimos 3 anos nós produzimos mais informação do que os 5.020 anos de história escrita da humanidade. É uma coisa absurda, né? É uma coisa fantástica, uma coisa que chama a atenção. E é claro que essas informações são utilizadas. São utilizadas por instituições, por grupos, por pessoas, é óbvio que isso é utilizado. Então todo esse volume gigantesco e que existe uma tendência de que seja potencializado com a internet das coisas, com outros mecanismos. Imagino que também você já conheça ou você já tenha aquele relógio de pulso que mede o seu batimento cardíaco, que mede o seu pace, que verifica quantos passos que você dá num dia, muitas vezes mede a sua temperatura. Imagine todos esses aparelhos coletando dados de forma contínua e organizando esses dados em uma forma de informação que pode ser utilizada pelas instituições. Até mesmo, por exemplo, a questão dos eletrodomésticos na sua casa. Imagine milhões de pessoas que têm liquidificadores em casa, né? E esse liquidificador tem uma assinatura elétrica. As empresas de energia, as concessionárias de energia, já conseguem identificar que eletrodoméstico tem na sua casa por meio da assinatura elétrica que ele tem, né? Então isso são dados levantados. E é claro, as instituições utilizam-se desses dados, né? E essa utilização não é uma utilização que tem uma ideia de inovação, de atualidade, né? Há muito tempo o marketing já sabe disso, né? Várias áreas de estudo sabem que quanto mais você conhece a pessoa, mais você pode agir em cima dessa pessoa. No Brasil nós tivemos aí uma febre de empreendedorismo nas instituições, né, de cursos e tudo mais. Uma primeira lição que nós temos é conheça bem o seu cliente, para que você possa oferecer para ele o que ele quer, para que você possa convencê-lo, né, para que você possa encantá-lo, né? E eu posso aplicar isso em várias áreas da nossa vida cotidiana. Por exemplo, enquanto professor, quanto mais eu conheço o meu aluno, mais eu consigo ter uma atividade de excelência para ele, né? Eu posso preparar conteúdos mais específicos, estratégias mais específicas, ações mais específicas, né? Se eu sou um candidato, se eu sou um político, se eu conheço bem a população, se eu conheço as necessidades, se eu conheço também os medos e os gatilhos, eu também posso utilizar dessa situação. Então é claro que nós temos uma série de algoritmos, uma série de programas que coletam esses dados, né, que geram ações com essas instituições e que essas ações são influenciadoras, influenciam a nossa tomada de decisão e a nossa opinião também sobre as coisas, né? Em 2016, nós conhecemos veio a público, né, nós conhecemos porque ele publicou algum material, um cientista, um psicólogo que se chama Michael Kosinski. Ele passou em várias universidades, Cambridge, Oxford, e hoje ele se movimenta na área acadêmica. Ele é um psicólogo, mas com um trabalho muito focado na parte de tecnologia, e ele criou um algoritmo para o Facebook que se utiliza da psicometria como base. A psicometria é uma metodologia da psicologia, onde por meio de alguns questionamentos, de alguns processos, de alguma dimensão metodológica, se consegue levantar o perfil das pessoas, né? Como que a pessoa funciona, quais são seus gatilhos, né? É uma ferramenta muito utilizada com um nível de acerto muito grande, e o Michael Kosinski conseguiu repassar as características da psicometria para um algoritmo a ser aplicado nas redes sociais, em específico, né, no Facebook. E o que esse algoritmo fazia? Olha só, com 68 likes que você dava ali nas fotos, nas mensagens, era possível para esse algoritmo identificar a sua cor da pele, a sua orientação sexual, a sua filiação partidária, a sua inteligência, a sua afiliação religiosa, se você tinha uma tendência ou não para o uso de álcool, de cigarro, de drogas, isso com 68 likes que você dava na ferramenta. Com 70 likes, esse algoritmo te conhecia mais do que os seus amigos, né? Aquele amigo seu que te acompanha, o algoritmo te conheceria mais do que ele. Com 150 likes, esse algoritmo conheceria você mais do que seus próprios pais.
e com 300 likes, esse algoritmo conheceria você mais do que a sua esposa, do que seu esposo, do que o seu parceiro ou parceira. E é claro que isso é relevante, né? O algoritmo, ele consegue identificar o seu nível de inteligência, a sua predisposição a determinada situação. E é claro que em algum momento isso foi utilizado para poder influenciar pessoas. Se eu tenho uma pessoa que tem uma tendência a ter medo de doenças, se tem uma tendência a ser mais frágil com esse tema, eu posso fazer alguns gatilhos, gerar medo e ansiedade nessa pessoa e fazê-la movimentar para uma certa posição. Se eu tenho uma pessoa onde a dimensão financeira é mais importante, se eu tenho uma pessoa que se preocupa muito com essa questão pela sua história de vida, isso acaba sendo expressado pela sua forma de se relacionar com os links e com as postagens do Facebook, por exemplo, eu posso também engatilhar determinados sentimentos, determinadas emoções e manipular essa pessoa com algumas atividades. E isso foi utilizado no Brexit, foi utilizado na eleição do Trump, foi utilizado em vários momentos políticos que nós temos nos últimos anos aqui no Brasil também. No caso do Trump, por exemplo, foi identificado isso depois, veio a público, né? Foram feitos levantamentos específicos dentro desse algoritmo do Michael Kozinski e foram enviados, por exemplo, para os eleitores afrodescendentes norte-americanos, né, algumas postagens patrocinadas apresentando discursos com algum tipo de preconceito da Hillary Clinton. Então veja, quando eu tenho alguma pessoa que já tem uma predisposição até resistência a determinadas falas e eu crio ou eu potencializo essas falas com essa pessoa, eu posso manipular a opinião delas, influenciá-las, né, e levá-las para um direcionamento específico. Então isso é muito importante. Todos esses dados, obviamente, são utilizados em alguma dimensão, com algum propósito e geram uma mudança na nossa maneira de ver o mundo, de opinar sobre esse mundo, de reagir sobre esse mundo. E é claro que a tecnologia também, ela já está afetando a nossa própria constituição biológica, né, fisiológica. Tem um livro que eu vou pedir para colocar aqui na tela para vocês, é um livro do Nicholas Carr. O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? A geração superficial. Né? É um livro que o Carr ele começa a analisar uma série de mudanças comportamentais e ele começa a analisar como que o nosso cérebro está se adaptando a essas mudanças comportamentais. Então ele começa a trabalhar com ressonância magnética, com radiografias, enfim, com a neurociência, e ele começa a apresentar que o cérebro está se transformando. Aquela parte do cérebro que não é mais utilizada com frequência, né, ela vai perdendo força, ela vai se modificando e aquelas partes do cérebro que são mais estimuladas, né, elas vão tomando o lugar e se posicionando de uma forma mais específica na nossa maneira de enxergar o mundo. Então ele começou a identificar que a nova geração super influenciada, super estimulada pela tecnologia tem algumas características, né? Tem de fato uma rapidez maior para fazer as coisas, mas também tem uma leitura apressada, tem um pensamento corrido, tem uma distração que é mais sensível, tem um aprendizado superficial. A gente pode até perceber isso nas escolas, né? Nunca tivemos tantos laudados, tantas crianças com laudo, com problemas de aprendizagem como agora. É claro que não dá para dizer que isso é uma característica que decorreu da tecnologia, mas a gente pode talvez fazer alguma análise quando a gente percebe crianças super estimuladas e que de repente tem que fazer um processo de trabalho, de adaptação para uma realidade que não tem tantos estímulos como a realidade presencial. Essas são questões que são questões importantes e que mostram como a tecnologia, os dados e a informação nos afetam de alguma maneira. Mas eu falei de um tripé, né? Eu falei de tecnologia, eu falei também de tempo e de aceleração. Você percebeu que talvez uma reclamação muito comum com os nossos amigos e os nossos colegas é que não temos tempo para nada? E veja que isso é um tanto quanto antagônico, né? Em tese, a tecnologia ela facilitou a nossa vida sobremaneira, né? Então a tecnologia permitiu que uma série de afazeres fossem mais rápidos, mais fáceis, né? Ela permitiu um espaço de conforto que em tese seria muito interessante para a gente. E de fato, nós fazemos as coisas mais rápidas, de uma forma mais rápida hoje. Imagina o que seria fazer, editar e publicar um vídeo desse há 20 anos atrás, né? E nós fazemos isso em um pouco mais de um dia, algumas horas. Mas o que acontece?
Nós temos, de fato, a capacidade de fazer as coisas mais rapidamente. Em teoria, nós teríamos mais tempo, mas essa lacuna de tempo que sobra, o que sobraria dentro, né, da nossa atividade cotidiana, ela sempre é preenchida mais e mais e mais e mais com outras atividades. Isso é o que o Hartmut Rosa ele prega também nos seus estudos sobre tempo, sobre aceleração e sobre alienação em função dessa aceleração. Então hoje nós vivemos num mundo acelerado. É um mundo acelerado tecnicamente, as coisas acontecem mais rapidamente em função da tecnologia, nós temos mais produtividade em função da tecnologia. Essa facilidade, essa aceleração técnica gera também uma aceleração nas dinâmicas sociais, então a política também é mais rápida, a saúde é mais rápida, os comportamentos são mais rápidos, não são, né? As mudanças que acontecem na dinâmica social são mais rápidas e, é claro, gera também uma aceleração na nossa vida, uma forma acelerada de agir com tudo, né? Então eu tenho que responder mais rápido, eu tenho que emitir a minha opinião mais rápido, eu tenho que dar uma resposta mais rápido, eu tenho que ser performático, porque senão eu não estou dentro da minha comunidade, eu não faço parte desse grupo, eu posso ser avaliado de uma maneira que eu não quero ser avaliado. E é claro que isso vai sendo concentrado em cada movimento que nós temos no nosso cotidiano. Pensa, por exemplo, no passado, onde as viagens de avião talvez não fossem possíveis, no passado um pouco mais distante. Eu moro aqui em Brasília, vamos pensar aqui em João Pessoa. De Brasília para João Pessoa nós temos aí perto de 2.300 quilômetros, né? Há 50 anos atrás, não sei, há 100 anos atrás, se essa viagem fosse feita de charrete, por exemplo, que era um meio de transporte, uma charrete levaria cerca de 16 dias para cumprir esses 2.300 quilômetros, levando aí talvez 4, 5 pessoas. Hoje eu posso sair daqui de Brasília, pegar um avião, em 3 horas eu estou em João Pessoa. E o avião leva mais de 300 pessoas, né? Olha só que mudança em relação ao tempo e aceleração que o transporte aéreo, por exemplo, gerenciou, né? Permitiu. Ora, veja só, talvez no ano passado, eu fazendo essa mesma viagem para João Pessoa em 3 horas, nesse período de 3 horas que eu estivesse no avião, possivelmente eu ia ver um filme, porque hoje as companhias aéreas oferecem isso, talvez eu fosse ler um livro, né? Ou talvez eu fosse dormir, descansar um pouco da viagem, me preparar para a chegada na cidade. Mas hoje não, se hoje fosse possível fazermos essa viagem em função da pandemia, na volta da normalidade, possivelmente nós iríamos encontrar ali a oferta de internet ali no avião por um preço acessível e possivelmente a gente utilizar essa internet no avião para trabalhar, né? Para produzir, para adiantar o serviço que estava por vir. Pensa bem, você já respondeu algum e-mail fora do seu horário de trabalho? Quando você chega em casa, 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, você já respondeu algum e-mail? Você já entrou no sistema da empresa para poder fazer alguma entrega de madrugada? Você já saiu de férias e o seu chefe ou sua empresa te ligou para resolver alguma coisa? Você já recebeu mensagens de WhatsApp no final de semana? Veja, a tecnologia é para facilitar, mas nós vivemos num mundo cada vez mais repleto de ações, de atividades e cada vez mais acelerado. Não é uma questão de ampliar o tempo, é uma questão de fazer mais ações na mesma unidade de tempo. Essa é uma pressão performática que também nos influencia, nos tensiona no processo de construção da nossa opinião. Nós passamos a opinião de maneira muito rápida, nós não temos tempo para uma avaliação mais criteriosa. Isso é uma tendência que você percebe também numa evolução histórica, numa construção histórica que tende a ser mais intensificada nos próximos tempos, né? Quando a gente olha para a história, por exemplo, se você olhar na antiguidade, como é que a pessoa constituía a sua identidade? E aí eu entro no terceiro pilar para a gente poder finalizar essa conversa. Como é que a pessoa constituía a sua identidade, por exemplo, lá no período da antiguidade? Geralmente a nossa identidade ela era construída a priori, né? Eu já nascia, eu já tinha uma definição do que eu seria. Se eu vivesse numa família de fazendeiros, possivelmente eu iria incorporar essa identidade, porque o meu aprendizado, né, o meu horizonte de sentido, ele era constituído no meu espaço de experiência. Então, se eu vivo em uma família de fazendeiros, por exemplo, possivelmente eu seria um fazendeiro.
a minha construção de sentido enquanto identidade já estava definida. E nesse momento da nossa história, eu não tinha uma mudança brusca, eu não tinha, na verdade, mudança ou pouca mudança entre as gerações. Os pais e os filhos viviam no mesmo sentido de entendimento. Nós tínhamos o que nós chamamos de um movimento suprageracional. Não havia mudanças entre as gerações. Depois de um avanço na história, o Enguita trabalha muito bem isso também, né? Nós tivemos um certo movimento com a inclusão das escolas, com a formação, com a educação e com a possibilidade de achar um sentido, né, fora do nosso espaço de experiência. Então, se eu viesse de uma família, por exemplo, de oleiros, ou se eu viesse de uma família, né, de agricultores, eu poderia projetar um possível futuro fora dessa identidade que existia a priori. Eu estava vivendo então num momento intergeracional, um movimento que entre uma geração e outra havia a possibilidade de mudança. E aí o sofrimento era a construção dessa identidade, o caminho para essa identidade. Mas quando eu olhava para o futuro, eu tinha um horizonte de sentido. Eu iria construindo a minha identidade e essa identidade ainda permanecia dentro de um estado de certa segurança, de certo entendimento. Com a evolução, com a tecnologia, com o tempo e com a pressa, o que nós temos hoje? Nós temos as situações intergeracionais. Numa mesma geração eu tenho uma série de mudanças. O meu espaço de experiência e meu horizonte de sentido não conseguem ser alinhados. Tudo que eu posso planejar, eu só posso planejar por um curto espaço de tempo. Como é que a gente pode verificar isso? Eu tenho 3 filhas, a minha filha do meio tem 17 anos, ela quer fazer medicina. Está estudando para fazer medicina e tudo mais, né? Se ela, vamos imaginar que ela consiga entrar no ano que vem ou no próximo numa faculdade de medicina. Ela vai ter mais 6, 7, 8, 9 anos de formação. Daqui a 9 anos de formação, daqui a 9 anos, a 10 anos, o que vai ser a medicina, né, vai ser totalmente diferente da expectativa que ela tem hoje. Se você imaginar bem, boa parte das profissões do futuro ainda não existem ou não temos formação para elas nesse momento atual. E boa parte das graduações que existem hoje em dia não atenderão às profissões de futuro. Inteligência artificial, computação cognitiva, automação, isso tudo vai modificar profundamente, né, toda uma série de percepções de carreira e de profissão para o futuro. Então, direito, própria medicina, contabilidade, economia, enfim, todas essas profissões possivelmente não existirão mais ou não existirão nesse formato que nós temos hoje. Já ouvimos falar de telemedicina, né? Já ouvimos falar, por exemplo, o próprio Watson atuando aí na medicina. Então esse é o cenário que nós temos, um cenário de mudança rápida e uma mudança na mesma geração. E aí nós temos essa questão da identidade, né? O Bauman fala muito sobre isso, né? O que o Bauman entende como um mundo líquido, se a gente fosse falar bem rapidamente, é um mundo de incertezas. Nada que existia no passado que dava garantia, hoje pode ser entendido como uma certeza dessa garantia. O mundo hoje é mais incerto. Zygmunt Bauman trabalha muito com isso. E quando a gente fala de incerteza, a gente fala de incerteza de uma série de coisas, né? Por exemplo, se no passado aqui em Brasília, uma situação de segurança, trabalhar com serviço público. Se no passado trabalhar com serviço público dava algum sentimento de garantia, de segurança, de estabilidade financeira e econômica, hoje essa garantia não existe, né? Fazer uma graduação não gera essa mesma garantia, essa mesma certeza. Ter mestrado, ter doutorado, na verdade, nós não temos mais certeza do futuro. E não temos certeza, muitas vezes, da nossa própria identidade. E essa questão da identidade é muito importante, porque as identidades hoje estão mais fragilizadas. Quando nós falamos de identidade, estamos falando do conjunto de ideias, de comportamento que me aproxima de um grupo de pessoas, né? Que me coloca dentro de um entendimento de um grupo de pessoas. Mas o que parece é que cada vez mais nós temos que ficar reforçando a nossa identidade. Se eu torço para um time, eu tenho que reforçar isso constantemente para ser acolhido naquele grupo. Se eu tenho uma posição ideológica, eu tenho que reforçar isso constantemente, rapidamente, para que eu me mantenha naquele grupo, naquela comunidade. Essa é uma característica da nossa fragilidade identitária. A identidade hoje parece que tem que ser reforçada. E como é que a gente reforça a nossa identidade? Com opinião rápida. Então, quando eu emito uma opinião e alguém questiona essa minha opinião, muitas vezes ela está questionando sem saber, não é só uma opinião, está questionando a minha própria construção de identidade. E é por isso que talvez, né, nós tenhamos tanta resistência, tanta dificuldade em acolher, né, em escutar
e em relacionar outras opiniões com as nossas. Talvez esse seja um caminho aí de resistência. Quando a gente pega as redes sociais, nós temos aí um aumento do tensionamento dessas opiniões. E esse aumento se dá em grande medida em função dos algoritmos. Veja, à medida que você vai escolhendo, clicando, gostando ou não de determinados temas ou assuntos, esses algoritmos vão trabalhando e vão te trazendo mais e mais conteúdos, mais e mais informações a respeito daquilo que você entende que é correto. Então, se você segue uma ideologia política, por exemplo, e você entende que aquela é a ideologia correta, você só vai receber informações reforçando essa ideia. Se você entende que a outra ideologia é equivocada, maquiavélica, da mesma forma esse algoritmo vai funcionar e vai só te trazer mais e mais e mais informações reforçando esse seu entendimento. Nesse cenário, você não encontra o espaço para articulação dessas opiniões, para o entendimento, para o diálogo, com o diferente. Então as redes sociais, em alguma medida, elas tensionam, elas nublam a visão que nós temos em relação ao outro, e elas não permitem muitas vezes que a gente acolha o diferente. Isso é muito interessante, é muito interessante. A gente tem contato com pessoas, com familiares, possivelmente você já teve esses contatos também, e pessoas que nas redes sociais se transformam. Você deve ter algum familiar, algum amigo, que você conviveu com ele muito tempo, que você sabe que é uma boa pessoa, que ele te ajuda e ajuda outras pessoas, muitas vezes tem o mesmo objetivo de vida que você, defende os mesmos valores, mas quando você encontra essa mesma pessoa que você conhece em uma rede social, parece que ele assume aquela história do médico do monstro, parece que ele vira o Mr. Hyde ali da obra do Stevenson, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele se transforma. Isso é perigoso. A gente não sabe, eu acho que isso é um foco que a gente poderia estudar mais, como que as redes sociais conseguem transformar as pessoas. É por isso que nós nos assustamos muito quando, nesse processo que o Brasil vem vivenciando de sectarismo, você olha para aquela pessoa e pensa, poxa, ele não era assim, ou ele pensava diferente, ou eu não consigo enxergá-lo nessa posição que ele tem, e de repente você está tendo uma nova visão dele a partir da rede social. E essa talvez não seja a verdade ou a verdadeira visão dele. O Rosa também coloca isso enquanto aceleração. Muitas vezes a pressa, a aceleração acaba nos tornando seres alienados que defendem determinados valores ou objetivos ou situações sem saber e muitas vezes não estando alinhada com esses mesmos valores. Isso é algo que pode acontecer. E é claro que isso é muito preocupante. A gente vendo o que acontece, existe uma preocupação para que as opiniões rasas e o mal não seja banalizado. A Hannah Arendt, ela tratava muito esse contexto da banalização do mal. No livro dela, Eichmann em Jerusalém, ela comenta muito sobre isso, quando ela enxerga a visão do Eichmann. Eichmann foi um dos conceptores, um dos estrategistas da logística da morte nazista. Então, a distribuição nos campos de extermínio, a utilização das linhas de trem para poder fazer esse transporte, enfim, uma série de questões vinculadas ao nazismo e ao Holocausto são atribuídas a Eichmann, e quando Eichmann foi para o julgamento, ele era uma pessoa baixinha, uma pessoa comum, não parecia fisicamente o nazista perigoso e tal, e quando ele foi se defender, ele se colocou da seguinte maneira, olha, eu não fiz mal algum, eu fui solicitado a fazer um serviço pelo meu governo, pelo meu estado, e fiz da melhor maneira possível, fiz com excelência, deveria inclusive ser condecorado por isso. E a Hannah Arendt, olhando isso, pensou, caramba, a pessoa conseguiu desconstruir a ideia de mal. Ela não se percebe como o assassino, como aquela pessoa que gerou a morte de milhões de pessoas. Então essa é a banalização do mal. A gente tem que ter cuidado para que a burocracia, para que uma visão deturpada da realidade não acabe sendo um insumo de constituição daquilo que a Hannah Arendt chama de banalização do mal. Essa é uma questão muito importante. Então, quando a gente fala disso tudo, e tem muitas charges, eu tenho um videozinho que eu acho fantástico que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente pensa isso tudo, a gente volta na ideia da nossa opinião. A opinião hoje ela é aplicada de maneira rápida e de maneira rasa. Existe uma pressão
pelas respostas rápidas nas mídias sociais, no WhatsApp e nos vários espaços que existem, né? Essa pressão acaba levando as pessoas a uma reação de apressamento, como Cortella coloca, que acaba gerando a rasidade dessas opiniões. Na verdade, talvez pegando aquela ideia de ignorância do Ricardo, né, a gente está saindo do entendimento de ignorância enquanto não saber para entrar na dimensão da tolice, e esse que é um cuidado que a gente tem que ter, né? O tolo é aquele que, não sabendo, finge ou simula que sabe e trabalha com esse fingimento, essa simulação, e a gente tem consequências muito sérias com isso. Qual que é a solução disso? Não sabemos, né? Não tem uma solução fácil, não é receita de bolo, né? Mas o que a gente tem que colocar são algumas questões no radar, né? Se eu sei que a minha opinião é importante e gera consequências, se eu sei que eu posso também ser influenciado por outras opiniões que muitas vezes não estão corretas, né? Eu tenho que colocar isso no radar e entender como é que eu posso mudar minha prática cotidiana, né, nessa caminhada, nesse processo, né? Existe uma diferença entre opinião e conhecimento. Então talvez uma prática comum, uma prática cotidiana, seja diminuir um pouco o acelerador, né, ir um pouco mais lento, não distribuir, não retransmitir opiniões que carecem de ser validadas, repensar um pouco nos dois lados e talvez encontrar um caminho aí de maior tranquilidade nesse cenário todo de tecnologia, de tempo e de aceleração que nós vivemos agora, e de identidades frágeis, né? De fragilidade enquanto construção de identidade. Talvez um primeiro exercício nessa dimensão possa nos ajudar bastante. É isso, pessoal. Obrigado aí por se manterem aqui até o final. Um grande abraço. Nos acompanhe aí nas esquinas da vida, ok? Um grande abraço para vocês. Até mais.